Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha Psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que é indispensável para você se tornar uma terapeuta infantil. Então bora comigo conversar sobre isso. Primeiramente, eu preciso explicar para vocês o que é uma terapeuta infantil. Terapeuta infantil são todas as profissionais da área da saúde que atuam na área da terapia infantil. Então, vou citar exemplos: psicólogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, musicoterapeutas. Todos os profissionais que têm sua base na área da saúde podem atuar como terapeutas, tá? E aí, é claro, existe o lado dos terapeutas holísticos, que são terapeutas ditos e nomeados terapeutas, mas eles não têm necessariamente uma formação na área da saúde. Então, existem outros tipos de terapeutas, tá? Mas quando eu falo em terapia infantil aqui no canal, principalmente, eu foco muito na área da saúde, porque é onde eu atuo, porque eu sou psicóloga infantil, é onde eu vejo a evolução e a parceria de trabalho com as minhas profissionais também, de outras áreas, porém todas da área da saúde. E aí é claro que também temos profissionais da área da educação, então pedagoga, psicopedagoga, essas profissionais também podem atuar na área infantil, não serão terapeutas, mas poderão atuar nessa área também. Tá? E aí nesse vídeo, ele vale para qualquer profissional, tanto da educação quanto da saúde, que quer se tornar um especialista na área infantil. Como que faz, o que precisa, o que é indispensável para você realmente poder atuar? Esses dias me perguntaram, acho que era uma enfermeira que me mandou uma mensagem no Instagram, perguntando se ela poderia atuar como terapeuta infantil. Só que para você ser terapeuta da área da infância, você precisa ter uma profissão que norteie essa evolução com o teu paciente. Por isso que essas áreas da saúde, como as que eu citei, elas vão ter métodos e estratégias específicos de atuação para a evolução daquele paciente. Ou auxílio psicológico, auxílio fisioterapêutico, auxílio, sabe? Então, é diferente da enfermeira, da atuação de uma enfermeira ou da atuação de uma... A professora e a pedagoga vão ter atuações na área do ensino, né? É um pouquinho diferente também da área da saúde. Então, a gente tem esse olhar para vocês entenderem que não é simplesmente assim, agora eu quero ser terapeuta infantil. Precisa ter uma base, uma formação na área, ok? Então, o primeiro passo é ter uma graduação em alguma dessas áreas da saúde que eu citei para vocês. E aí tem gente que me pergunta também, mas da onde que veio essa tanta terapeuta infantil? Por que as crianças agora precisam de terapia? Gente, na verdade, sempre precisaram. O que mudou foi que a sociedade, de maneira geral, agora aceita muito mais a psicologia, a terapia de uma forma mais natural, entendendo a função que essa profissional vai ter na vida daquela criança ou daquela pessoa. Como eu foco muito na área da infância no canal e na minha atuação, eu acabo levando para esse lado. Mas é incrível como isso mudou, né? Hoje em dia, se eu falo, uma mãe fala, eu vou levar uma filha no psicólogo, a outra fala, eu tô levando também. Esses tempos eu fui na escola de um paciente e perguntaram quem eu era. Eu falei, eu sou a psicóloga do fulano. E aí eles falaram assim, eu também tenho psicóloga, eu também vou na psicóloga, eu também vou na psicóloga. Então, acho que foi a primeira vez que eu fui numa escola, em pleno ano de 2022, que várias crianças iam na psicóloga. Então, eu achei aquilo incrível. Porque, gente, sério, quem vai na psicóloga e sabe o que é ter um apoio emocional de uma profissional especializada é maravilhoso durante o teu processo de evolução como pessoa. E quando você é criança, tem outras questões da infância que é muito bom você estar assistido, né, e ter a confiança numa profissional que não são necessariamente seu pai e sua mãe, até porque a tua dor e a tua angústia pode estar relacionada ao teu pai e à tua mãe. Como é que eles vão te ajudar se eles são uma base da sua relação de alguma dificuldade ali, né? Claro, os pais estão sempre fazendo o melhor que eles podem, mas muitas vezes a forma que você foi educada, ensinada, a forma que eles lidaram com algumas questões suas na infância e na adolescência vão refletir na sua personalidade e nas suas formas de ser no mundo. E isso talvez não seja com seus pais que você vai conseguir trabalhar, e sim com uma terapeuta externa à sua família. Também tem uma questão muito importante que aconteceu nessa área, que foi diagnósticos mais específicos. Então, antes uma criança autista talvez não fosse diagnosticada tão cedo. Hoje em dia, como ela tem um diagnóstico precoce, ela já vai para terapia para a gente poder auxiliar e melhorar a qualidade de vida dessa criança e dessa família desde pequena. Então, profissionais mais especializadas foram necessárias para isso acontecer, portanto, mais terapeutas infantis,
né? Então ficou-se mais famoso o nome de criança autista vai no terapeuta, vai na físio, vai na fono, vai na TO, principalmente a parte de integração sensorial. Então, o transtorno do processamento sensorial na área do autismo, ele é muito comum, né? Mais de 80% dos casos vão ter e tem. Então, precisa-se de uma terapeuta ocupacional especializada, coisa que antigamente talvez nem sabiam, né? Lá no passado, quando o autismo começou a ser diagnosticado, nem imaginavam o que era uma TPS, que é o transtorno do processamento sensorial. Hoje em dia já vem a criança, você já fala, é autista, então a TO tem que avaliar essa parte sensorial pra gente ver o que precisa adaptar para ajudar, e foi, né? Então a gente evoluiu muito nisso. Só que nessa caminhada a gente também precisa de muito mais profissional especializado. Por isso que é uma área que está em falta de profissional bom. As crianças precisam de bons profissionais. Não quero saber de profissional generalista que faz tudo. Aqui no canal eu defendo muito a sua especialização. Então, se você quer ser profissional do autismo, estude muito o autismo. Você quer ser profissional do TOD? Estude muito o TOD. Não, eu quero ser dos transtornos da infância. Beleza, então estude todos os transtornos da infância pra não sair falando coisa errada por aí, sabe, gente? Porque o que eu já vi de coisa errada acontecendo... Olha... quero ser um profissional que trabalha com ansiedade. Então estude muito a ansiedade e consiga atender seus pacientes com qualidade. Pra mim, acho que esse é o grande ponto. Os profissionais, de maneira geral, entenderem que não é só fazer uma formação de um final de semana. Se você quer atuar numa área específica, você vai precisar estudar aquilo, né? Então... se dediquem, porque aí vocês vão ser profissionais qualificados, com diferencial, e adivinha o que é muito bom também pra gente? O valor da tua sessão poderá ser mais alto, porque você se especializou para ter esse valor de sessão diferente. Então, ao invés de custar R$100, 120, 150, igual a grande maioria dos profissionais da tua cidade, você pode custar 200, 250, 300 reais a sua sessão, porque você realmente tem algo que a grande maioria não tem. É assim que funciona o mercado. Por que o orgânico é mais caro? Porque ele tem algo que a fruta com agrotóxico não tem. Então o orgânico é mais caro porque despendeu mais tempo, mais organização lá do fazendeiro, entre outras mil coisas que eu não vou saber especificar, mas que aqui vai ser mais barato porque o custo do agrotóxico é mais barato, tá? Quais são os benefícios de atuar com criança? Gente, criança... ela tá formando, se desenvolvendo, aprendendo, absorvendo. Então, você poder fazer parte da construção daquele serzinho, em ajudar aquela família, em ajudar aquela criança nas dores emocionais dela, nas dificuldades sociais que ela tem, nos comportamentos que ela está apresentando, dificuldade de comunicação, dificuldade de fazer amigos, entre outras questões que uma criança pode vir, ou perdeu alguém da família, fobia. Gente, é lindo você poder fazer parte desse processo. E, além disso, para as crianças com atraso no desenvolvimento, é essencial que elas tenham terapeutas que ajudem elas nesse processo, porque ela vai ter que aprender muitas coisas e numa velocidade um pouco maior do que as crianças neurotípicas, né, que são as sem nenhum diagnóstico, estão aprendendo. Porque se ela está atrasada, a gente quer que ela corra um pouco contra o tempo, para a gente poder ter uma criança que se relaciona bem com os colegas e com os pares dela, que tem habilidades necessárias para se desenvolver. Então, por isso que os profissionais, a gente corre contra o tempo, né? Então, quando a gente atende crianças, é envolvido muito essa questão da gente estar sempre de olho nessa comparação do que naquela idade a criança devia estar fazendo, o que ela ainda não faz, como é que eu organizo isso. Então, a gente, como profissionais, psicólogos infantis, todas da área do desenvolvimento infantil, vão saber atuar nessa questão. Outros benefícios de você ser um terapeuta infantil é a questão do ganho. Então, sim, é uma área, é um mercado que ainda tem muito espaço. Quanto mais especialista você for, melhor você pode cobrar, mais pacientes vão te procurar. Gente, eu consigo comprovar isso porque, olha, quando eu lotei minha agenda, eu trouxe uma profissional para também atender a minha lista de espera. E ela tá quase lotada já. Aí eu trouxe mais uma psicóloga lá para casinha, que é onde eu atendo, e ela também tá evoluindo super bem. Então, eu vejo a necessidade de profissionais especializados. Isso eu estou falando aqui na minha cidade, que é Curitiba. Mas eu converso com muitas alunas minhas do Psicoplano Infantil, que é o meu curso para terapeutas infantis. Se você não conhece, o link está sempre aqui na descrição dos vídeos. E em outros locais do Brasil, a mesma coisa. Precisam-se de profissionais especializados. Não tem. Tem uma aluna minha, que ela é de uma cidade pequena, e, gente, ela é a única psicóloga infantil da cidade. Vocês têm noção? A única psicóloga infantil da cidade.
E aí, claro, que assim que ela for crescendo e ficando mais conhecida, tendo autoridade na área, outras mães de cidades em volta também vão procurar ela. Porque se são cidades pequenas, tem crianças que precisam de ajuda. Tem crianças autistas, tem crianças TOD, tem crianças TDAH, tem pais que precisam de orientação. E ela começa a virar referência naquela área por todas aquelas cidades ao redor dela. Então, às vezes, quando a gente pensa em crescer na profissão, não necessariamente é ser conhecida no Brasil todo. Não precisa. Se você não quiser, não precisa. Você pode ganhar muito bem e ter um consultório muito cheio apenas com a tua cidade, sabe? Então, foi assim que eu lotei minha agenda, em Curitiba. E aí eu comecei a expandir o meu trabalho, porque eu comecei a ir para novos ares e ter alunas, e eu fazer orientação de pais de outras cidades, outros estados e até outros países. Já fiz orientação de pais dos Estados Unidos, só que brasileiros que moram lá, né? Em inglês ainda não tive experiência, mas quem sabe um dia, não é mesmo? Receber em dólar não seria uma coisa ruim, não. Outra coisa que a profissional que quer ser terapeuta infantil, né, vai ter que passar por cima, do medo e da insegurança. Porque, sim, é muita responsabilidade a gente ter a vida de um ser humaninho ali na nossa mão. Querendo ou não, aquela família, ela traz para você o bem mais precioso dela, que é o filho, a filha, os filhos, irmãos. Você sabe, eles amam aquelas crianças, eles precisam de ajuda. Então você tem no teu trabalho uma responsabilidade enorme e isso pesa pro profissional, pro bom profissional, né, gente? A gente tem medo, fala assim, nossa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é por esse caminho? Será que é assim que eu estimulo essa criança? Será que é assim que eu lido com a ansiedade? Então, constantemente a gente tá se perguntando e se questionando. Mas saibam que isso não é uma coisa negativa. Ao meu ver, o profissional que um dia chega e fala assim, nossa, eu já sei tudo. Eu sou melhor nessa área do autismo. Agora, não preciso de mais nada porque eu sou muito bom. Esse profissional já está errando. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, a cada semana tem artigos e pesquisas novas saindo e acontecendo. Então, se você não se especializa e não estuda constantemente, você vai ficar para trás. Se você não questiona sobre o seu trabalho, você também não melhora ele. Então, é claro que é difícil pra gente ficar nessa angústia do será que eu tô fazendo o meu melhor? Será que é isso mesmo? É difícil porque gera uma constante angústia no profissional. Mas essa angústia gera movimento. E é esse movimento que faz você se desenvolver, ir atrás de curso, falar com outros profissionais, fazer supervisão, fazer outra formação na área. Senão, você não faria e você pararia no tempo. Então, por mais que seja difícil, a gente vai com medo mesmo, pega a insegurança e o medo e fala, bora que tô indo pra frente. E vai. Dá medo, gente, vai dar, é bastante responsabilidade. Só que, quando você olha pro teu trabalho e fala, nossa, eu realmente tô fazendo o melhor que eu posso, eu tô estudando, eu tô me desenvolvendo, eu tô fazendo supervisão, né, com profissionais mais experientes, eu tô cobrando um valor justo pela minha sessão, eu tô ajudando essa família no melhor que eu posso e o que eu sei, dá uma paz, né? E às vezes pode vir um caso no teu consultório que você fala assim, meu Deus, não sei nem por onde começar. E não tem problema você falar para os pais, olha, nesse caso eu realmente vou ter que encaminhar vocês porque eu não tenho tanto conhecimento quanto eu gostaria para poder ajudar vocês. Então eu vou encaminhar para essa profissional que sabe muito sobre isso. Ou não, você tá a fim de topar o desafio de uma criança de um caso que você ainda não sabe lidar, pega uma supervisora que manja muito, fala, ei, supervisora, preciso de você nesse caso, bora. E aí vocês vão juntas. Então você atende, a supervisora te supervisiona, te dá dica, te dá estratégia, fala o que você tem que ler. Você lê, estuda e você vai aprendendo. Isso é legal porque na próxima vez que chegar um caso parecido com aquele no teu consultório, você fala, tenho conhecimento disso porque já atendi um caso parecido. E aí você já tem conhecimento. Se você só encaminhar casos que você não sabe lidar, você não evolui. Então, é aquela coisa de escolher o medo, né? Não, então tá, esse caso é difícil, eu não sei lidar, mas eu vou estudar para melhorar, para tentar fazer o meu melhor aqui. Principalmente nos casos que as famílias vinculam muito com você, pega o desafio, pede ajuda para a supervisora, pega livro, pega artigo, pede ajuda para os profissionais que você conhece, porque quando a família vinculou, gente, é assim, 50% do trabalho tá ali, ó, naquela família que olhou para você e falou, então vamos junto. Quando você não tem isso, aí é muito mais difícil. Então, quando a família tá vinculada com você, gente, agarra essa oportunidade e vai. Outra coisa que é indispensável para um terapeuta ser um bom terapeuta infantil. Parece óbvio, mas eu vou ter que falar.
gostar de crianças. Você precisa gostar de crianças. Sabe por quê? Porque tem dias que vão ser difíceis, tem situações que vão ser desafiadoras, tem manha, tem choro, tem fralda, tem cocô, tem xixi, tem joga coisa, tem quebra coisa, tem... Eu já falei choro? Mais mais um pouquinho de choro, tem grito, tem criança brava, tem criança feliz. Então, existem desafios da infância que, é claro, é muito legal ver a criança fofa que fala, que interage, que abraça, que fala, tia Paulinha, eu amo você. É claro que é maravilhoso. Mas vão ter os desafios com as crianças também. E é por causa desses desafios que você precisa realmente sentir um grande amor por criança. Se você não sente amor ao ver crianças, de falar assim, nossa, olha esse serzinho. Mesmo quando ela tá jogando tudo e você fala, meu Deus, o caos acontecendo aqui. Não seja terapeuta infantil. Se você não tem paciência com criança, não seja terapeuta infantil. Porque você pode ser um péssimo profissional para uma criança e realmente traumatizar ou fazer algo muito errado na sua sessão. Vocês já viram histórias de terapeutas e professores e médicos fazendo coisas absurdas com crianças? Não corra esse risco. Se você não gosta de criança, vá para outra área. Vai atender adulto, vai atender adolescente, vai atender casal, vai atender família, mas não atenda a criança em si, porque a criança em si você precisa ter muito amor e paciência com elas, porque elas estão num super processo de desenvolvimento emocional, de organização do comportamento, então vão ter desafios. Mas você é o adulto, não é mesmo? Então, como adulto, você tem que saber se portar frente a situações desafiadoras. Vou falar uma coisa para vocês que não é indispensável para o terapeuta infantil, mas devo dizer que quem tem essa habilidade sai na frente, que é saber inglês. Ai, como assim, tia Paulinha? Nada a ver. Nada a ver? Vem comigo ver se a maioria dos cursos e formações não saem primeiro em inglês. Se todos os métodos para autismo que eu tenho conhecimento hoje, por exemplo, eu não sei de todos, tá? Mas todos os nomes dos métodos, vou deixar aqui uma listona, todos esses são em inglês, gente. A formação inicial é em inglês. Até chegar no Brasil, quer dizer que uma brasileira foi lá, assistiu, gostou, quer traduzir, pediu parceria, sei lá, propôs para ser a treinadora daquele método no Brasil e trouxe. Só que ele é em inglês. Agora, você quer ser a profissional que é treinada por uma profissional brasileira que veio para o Brasil fazer isso, ou quer ter o curso direto na fonte e ter esse diferencial. E isso, assim, isso foi uma das coisas que no começo, quando eu me formei, eu fiz uma formação específica em autismo lá nos Estados Unidos. Online, né? Era online o começo, assim. Mas eu sabia inglês, então eu podia me virar. E por causa dela, eu comecei a ter pacientes que vinham por causa daquele método. Eu ainda não era conhecida, não tinha um grande nome na área, eu era só a pessoa que sabia aquele método. E aí, por causa do método, eles vieram. E, claro, aí depois eu fui criando autoridade com o meu nome mesmo, né? Não dependia só do método. Mas ele foi uma grande porta de entrada para eu poder ter um valor justo de sessão, visto que eu investi bastante para fazer a formação. E também de ter um conhecimento na área que poucas profissionais tinham aqui em Curitiba. Então, saber inglês, eu sei que é difícil, nem todo mundo teve a mesma oportunidade de aprender desde pequena, ou de fazer um cursinho, ou de ter aulas de inglês. Eu entendo, eu realmente entendo que são pequenos privilégios de quem pôde ter inglês desde o começo da vida, facilita muito. Mas nunca é tarde para aprender. O nosso cérebro já é comprovado que a gente pode sim aprender mais velho, gente. Não é porque passou da fase da infância que a gente não aprende mais, tá? Então a neuroplasticidade ela continua. Claro, na infância ela é tipo explosão. Quando a gente vai ficando mais velho é lento, mas ainda tá lá, né? Tanto que pessoas que sofrem acidentes, vocês já ouviram histórias assim, né? Ah, a pessoa sofreu... Eu tenho uma pessoa que eu conheci que levou um tiro de um lado da cabeça. E ela teve que aprender várias habilidades com o outro lado do cérebro. Então, reaprender muita coisa e deu conta. O cérebro conseguiu transferir esse conhecimento. Olha, não sei explicar, né, neurologicamente falando, mas ele dá conta. Então, se você duvida que você pode aprender inglês, pelo amor de Deus, apaga essa crença aí da tua cabeça e começa hoje. Talvez você não fique fluente em 1 ano, 2, mas, gente, continua estudando. Sabe, o que é 1, 2 anos estudando para 10 anos de atendimento? Ou para sair na frente e realmente ter um curso muito massa que você fez nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil? São diferenciais incríveis. E gera aquele estímulo de, tipo, poder viajar para estudar, sabe? Tentar uma bolsa em algum lugar. É maravilhoso. Querendo ou não, gera uma dinâmica na vida. Eu gosto disso, né, gente? Se você gosta de ser uma pessoa mais caseira, mais calminha, mais em casa, tudo bem.
Mas quem me conhece sabe que eu curto a dinâmica da vida, eu gosto de sair da rotina, eu gosto de viajar, eu gosto de poder fazer um curso fora. Pra mim isso é incrível, assim, poder viajar no Brasil fazendo um congresso, um evento. Nossa, sempre fui, sempre gostei. Usava o dinheiro, eu tinha, né, quando eu comecei não tinha tanto, o financeiro estava bem ali começando, mas eu dava um jeito de ir em congresso, fazer estágio fora. Nas férias eu ia fazer estágio em outra cidade só para aprender mais. Então às vezes eu ficava na casa de uma profissional, às vezes num hostel, às vezes... Gente, sei lá, eu me virava, mas eu ia sozinha e ia mesmo. Uma dica para possíveis estudantes que estão assistindo esse vídeo. Se preocupe menos com a data da tua formatura e se preocupe mais em fazer muito estágio e networking no teu processo de aprendizado. Você não tem noção de quantas pessoas que você fez estágio ou conheceu na tua área enquanto estudante você vai reencontrar quando você for formada. Principalmente se você for trabalhar numa área muito específica. Então, por exemplo, na área do autismo, quando eu fiz meu primeiro estágio numa clínica em Curitiba, hoje em dia tem muitas profissionais que já atuavam nessa clínica que eu ainda tenho contato, que eu vejo no evento, que eu vejo num congresso, que a gente tem paciente em comum. Então, networking nessa fase de estudante, olha, tudo na vida. Assim, se você se formou em 4 anos, em 5, em 6, você teve que atrasar por causa do estágio. Gente, nossa, vocês não têm noção do que é 1, 2 anos para quem vai viver, sei lá quantos anos atuando na área da psicologia infantil, né? Digo por mim. Então, se preocupe menos com a formatura e mais com o quanto você pode aprender na faculdade. Porque na faculdade, enquanto estudante, meu amor, as portas estão todas abertas, assim, tipo, vem fazer estágio, vem para essa clínica, vem para esse outro lugar, vem aprender aqui comigo. Aí você se forma assim, epa, agora você é concorrente, você vai me copiar, não quero que você venha aqui não. A galera começa a fechar a porta, né? Então isso é um desafio. Nossa, é um desafio real, assim. Para todo mundo que se formou, me conta aí nos comentários se vocês já passaram por isso. Sentir a diferença de uma pessoa que era tipo, eu te conto tudo, porque você é estudante. Aí você se formou e é tipo, não sei se eu vou te contar tudo que eu faço, porque a pessoa fica com medo. E aí, volto a dizer que o Psicoplano nasceu muito disso, assim, de ver profissionais recém-formados com muito medo, com muita angústia de não saber o que fazer. E eu lá, com um monte de conhecimento de anos de prática, né, na área da psicologia infantil, falei, ei, eu preciso ajudar essa galera. Bora fazer um curso com tudo que eu sei, para o terapeuta infantil conseguir se desenvolver em 3 grandes áreas, tipo de faturamento, de consultório e desenvolvimento, é o FCD. Nessas 3 grandes áreas que o profissional precisa ter conhecimento para poder crescer. E é isso que eu trago muito em vários vídeos aqui do YouTube, tá? E aí, pra gente ir se aproximando do final desse vídeo, eu queria trazer pra vocês uma história minha, pessoal, né? Do como que eu tive a certeza que eu queria ser uma profissional da infância e que ter esse propósito muito focado na minha cabeça me ajudou muito a não deixar os desafios me desanimarem. Então, gente, eu fui demitida do meu primeiro estágio na área do autismo aqui em Curitiba. Eu conto mais nesse vídeo aqui, que é como tudo começou. E nem isso, na demissão eu me deixei detonar. Óbvio, chorei por uma semana, chorei. Achei que eu era a pior profissional do mundo, achei. Achei que eu nunca mais ia querer trabalhar com autismo, achei. Mas olha, a parte boa de ser uma pessoa muito cabeça aberta é que você tá sempre observando e analisando o que pode vir das situações que você viveu. E eu aprendi muito isso com várias situações da vida, assim, de pegar aquela dor, aquela dificuldade e falar, beleza, tá doendo? Tá doendo. Tá difícil? Tá difícil. Mas o que é pra eu aprender nisso aqui, gente? Aí eu tento sair da dor, olhar a situação como se fosse uma grande tela de cinema, assim, tipo, olhar pra mim mesma ali e falar, tá vivendo isso por causa daquilo, aqui doeu, mas por que demissão, mas isso aqui. Bom, às vezes eu não encontro uma razão, tá? Nem sempre eu tenho, um super, agora entendi. Mas muitas vezes, de tanto praticar esse pensamento, eu falo, esse aprendizado pode ser sobre isso. Nessa situação acho que foi sobre isso aqui. Isso aqui pode ser isso ou isso. E aí eu vou vivendo e uma hora eu falo, nossa, fez sentido. Aprendi aquilo naquela época para agora não errar nisso. Ou passei por aquela experiência naquela situação para agora eu não precisar fazer isso de novo. Gente, a vida é maravilhosa. Ela ensina na dor, sim, mas aí para você não errar de novo no futuro. Tá? Então dói, claro que dói. Várias situações, não só de trabalho, da vida pessoal, perder pessoas, sabe? Assim, o caos. Mas você sai muito mais forte das situações, você sai com muito mais aprendizado, você tem um conhecimento que você pode ajudar outras pessoas.
Então, eu vejo que a vida traz muito isso. E aí, neste processo de saber que eu realmente queria ser uma terapeuta infantil, eu tive uma experiência de intercâmbio fora do Brasil, onde eu fui a irmã mais velha de 4 crianças. E, meu Deus, apaixonei nas crianças. Falei, meu Deus, como você é incrível, criança é incrível. Ai, adoro criança, quero ajudar criança. E fiquei, criança. Então, eu já vim desse intercâmbio com 16 anos, sabendo que eu queria fazer alguma coisa na área infantil. E aí eu fui estudar cursos e ver que curso que eu queria fazer na faculdade. Eu falei, nossa, psicologia infantil, parece que isso faz sentido. E quando eu entrei na faculdade de psico, eu já sabia que eu queria ser psicóloga infantil. Então eu passei a faculdade inteira muito focada na psicologia infantil. Então eu tinha um propósito de me formar para poder ajudar crianças muito forte em mim. Então eu passei por todo o rolê da faculdade já sabendo que, esse trabalho sobre RH, chato, não gosto, beleza, mas vou fazer porque eu tenho que fazer a nota, porque não sei o quê. Psicologia infantil, amor da vida, quero, sabe? Então eu tive esse processo. Nem todo mundo tem a sorte de já na faculdade saber o que quer, mas foi durante a faculdade que veio o autismo. Então eu não tinha noção nem do que era autismo quando eu entrei na faculdade. E aí eu fiz um estágio que eu falei, interessante esse tal de autismo aí, gostei, parece uma coisa legal de estudar. Gostei das crianças que eu convivi, gostei do aprendizado que eu tive, e aí isso me instigou. O autismo tem essa coisa de deixar a gente muito curiosa para entender o que afinal está acontecendo naquele cérebro, por que se desenvolve, mas tem déficit naquela área, mas aí evolui, mas aí aprende, mas aí tem essa coisa, né? E aí eu lembro que foi o meu processo, assim, de conhecer o autismo, entender sobre ele e querer muito estudar aquilo, sabe? Então essa foi a minha história nessa área da psicologia infantil. Então saiba que se você gosta muito de criança, tem uma graduação na área da saúde e você tem vontade de trabalhar com crianças, me segue aqui no YouTube, dá like nesse vídeo, veja os outros vídeos, porque eu sempre trago esse tema, porque a gente precisa de profissionais especializados nessa área, na área de atendimento infantil, realmente especializados. Então se você tem vontade, vem com a tia Paulinha que eu ensino vocês sobre como ser esse profissional especializado e como atuar nessa área, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!